Enquanto as bolsinhas vão passando, nós vamos hoje, então, compartilhar sobre o reino dividido. Semana passada, o Bruno ele trouxe sobre Salomão. E agora nós entramos já no reino dividido. A gente já caminhou bastante, né? Começamos lá em Gênesis. Quem perdeu alguma etapa dessa história, pode entrar no nosso canal no YouTube. Estão todos gravados. Escuta, porque às vezes, senão você fica um pouco perdido. Então, nós já caminhamos com a história até aqui. Essa história, essa parte é um pouco... como ela tem muita informação, ela é um pouco mais difícil de gravar. Eu sempre esqueço, sempre tenho que voltar à Bíblia, sempre tenho que voltar a estudar para entender essa parte do reino dividido. Semana passada, quando o Bruno fala de Salomão, ele falou que Salomão foi um homem muito sábio. Muito sábio. Porém, essa sabedoria dele não impediu dele cometer muitos erros no seu reinado. Ele se envolveu com várias mulheres pagãs. E no final do seu reinado, ele começou a cobrar impostos abusivos do povo. Muito obrigada, Mara. E isso começou a causar uma grande rebelião. Vamos abrir lá em 1 Reis 12, para a gente compreender um pouco. Primeira Reis 12 vai falar do filho de Salomão, Roboão, que é o sucessor do trono. Vamos ler aqui e vamos entender como que Roboão ele entendia que deveria ser o seu reinado. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nabate, ouvido isso, pois estava no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que responda este povo? Eles lhes disseram: se hoje te tornares servos deste povo e os servires, e atendendo falareis boas palavras, eles te farão os teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia. A Roboão com o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezava o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Vamos até aí. Vamos orar, né? Que essa palavra é um pouco
né? Vai precisar da nossa atenção. Pai, nós pedimos que a nossa mente esteja cativa ao Teu senhorio nesse momento, que o Senhor possa ministrar mesmo em nossos corações, na nossa mente, que não haja dispersão. Fala conosco, Espírito Santo. Usa a minha vida, usa as minhas palavras, que seja o próprio Senhor falando aos nossos corações. Tenha liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O que aconteceu quando Salomão morreu? Quem era o sucessor era Roboão. E aí, como Salomão já estava oprimindo o povo com muitos impostos, quando Salomão morre, o povo vai até Roboão e fala assim: Roboão, você não vai nos oprimir igual seu pai, não. Você vai ser um pouco mais leve, porque está muito pesado. E antes disso, o que tinha acontecido no reinado de Salomão? Se levantou um homem que chamava Jeroboão. E no reinado de Salomão, ele fez uma rebelião muito grande. Essa rebelião que ele fez foi tão assim provocativa que ele teve que ir para o Egito, fugir. Por isso que no versículo, quando a gente lê o versículo 12, fala que Jeroboão, ele estava no Egito, ele não estava com o povo, porque ele era considerado um rebelde. E quando Salomão morre, esse Jeroboão volta. E o que Roboão vai fazer? Ele vai pedir conselho com os anciãos. E os anciãos vai falar o que para Roboão? Olha, se você for servo desse povo, esse povo vai te servir para sempre. Ou seja, não caça confusão com eles, não. Se eles estão querendo que você reduza os impostos, reduza. Se eles estão se sentindo opressos, ajude a eles, sirva o povo. Agora, se você for contra eles, você vai ter um grande inimigo. Aí Roboão é inteligente demais, ele não gosta desse conselho e vai buscar conselho com os jovens que cresceram com ele, juntos. E o que os jovens falam com ele? Ah, Roboão, deixa de ser bobo, esse povo está querendo moleza. Fala que se seu pai veio com peso, você vai vir com um peso muito maior. Seu reinado vai ser igual de um escorpião. Esse foi o conselho que os jovens deram para Roboão. E Roboão adorou o conselho dos jovens. Falou assim: é isso daqui que eu quero. E ele vira para o povo e fala: não, eu não vou abaixar nada. Vai continuar e ainda vai continuar mais pesado. E aí, quem surge na história? Jeroboão, é claro, ele já estava ali, já tinha voltado. E Jeroboão, ele começa a organizar uma rebelião ali. Resultado disso, as 12 tribos, elas se dividem. Gabriel, passa um slide, por favor. Jeroboão, ele vai ficar com 10 tribos, que vai ser chamada de Reino do Norte, ou Reino de Israel. E Roboão, ele vai ficar com apenas 2, apenas Judá e Benjamim, que vai ser o Reino do Sul ou o Reino de Judá. Então, a partir daí, começa a existir essa divisão dentro do povo de Israel. Passa mais um. Características desse reino dividido. Como eu falei, Israel ou tribo do norte vão ter 10, Judá vai ter apenas 2. Israel, todos os reis da tribo do norte vão ser ímpios. De Judá, tribo do sul, vão ter alguns reis ímpios, mas alguns reis que temem a Deus. E o resultado disso, gente, vai ser o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, cativeiro. Por quê? A tribo dividida causou enfraquecimento. Se eles estão juntos, eles estão mais fortes. Se eles estão separados, eles estão mais enfraquecidos. E causou outra coisa. Passa mais um, Gabriel. O Reino do Norte, ele tinha ficado com uma parte no espaço geográfico
onde o templo de Salomão, que Salomão construiu, o templo de Jerusalém para adoração, não estava ali. E Jeroboão, com medo do povo querer ir até esse lugar para fazer sacrifício, para fazer adoração, ele criou 2 templos e colocou bezerros de ouro. Ele começou a colocar idolatrias. Então, o Reino do Norte ele foi conhecido como um ambiente muito idólatra. Jeroboão ele não aceitava que o povo fosse até o templo oferecer sacrifício, nem oferecer adoração. Por quê? Eles tinham medo do povo se juntar de novo a Roboão. Então, ele proibia esse acesso. Como o povo começou a reclamar que não tinha acesso, ele então ele constrói 2 templos, e 2 templos idólatras. E ele constrói bezerros de ouro, igual aconteceu lá com Moisés no Monte Sinai. Passa mais um, Gabriel. E o Reino do Sul, que é o reino, que é Judá e Benjamim, eles ficam então com esse templo, com o local que Salomão ele construiu. Então, eles permanecem com essa adoração, eles permanecem com esse sacrifício. Talvez por isso que alguns reis ainda eram tementes a Deus. No Reino do Norte, a gente não teve um rei temente a Deus, mas todos os reis eram ímpios. O resultado disso, como eu falei, além do enfraquecimento, foi o desaparecimento de muitas tribos de Israel. Por quê? Com o ataque assírio de Nabucodonosor e todas essas opressões, essas guerras, muitas tribos começaram a se dispersar. E muitas delas desapareceram. Foi, de fato, essa divisão causou, minou totalmente o povo de Israel. E quando a gente olha lá atrás, a gente vê todo o esforço de Moisés conduzindo o povo no deserto, de Josué entrando com o povo na terra prometida, de Deus dando sinais e pelejando com eles. Deles pedindo juízes e Deus dando juízes. Deles pedindo rei e Deus dando os reis. E de repente acontece essa divisão. E era uma divisão, gente, não era uma divisão assim. Volta lá no primeiro dos leões. Por que eu coloquei esses leões? Porque era uma divisão assim mesmo. Eles não era assim, eu vou ficar aqui na minha, você fica aí na sua. Foi não. O Reino do Norte, Jeroboão, chegou ao nível de fazer aliança com assírios para acabar com o Reino do Sul. Era um nível de divisão, não é assim, fica aí, Clésia, que eu fico aqui. Fica aí, Clésia, mas eu quero te matar. Eu quero que você morra. Então, eu vou fazer de tudo para você ser destruída. Era esse nível de divisão que o povo passou. Bom, deu para entender até aqui? É muita informação, né? Mas eu quero focar, gente, não vou focar na história de Roboão e Jeroboão. Eu quero focar nessa questão da unidade. E eu quero falar sobre os pilares da unidade que, como igreja, nós precisamos ter. E algumas características e alguns cuidados que precisamos tomar para não cairmos nisso daí, nessa divisão. Porque o ponto final disso, como eu falei, não foi muito bacana. E a divisão em qualquer local, seja dentro da igreja, seja numa família, seja numa escola, no seu trabalho, seja onde for, ela não vai ter um final feliz, muito pelo contrário. A divisão sempre traz enfraquecimento e a divisão, ela sempre vai trazer prejuízos. Então, eu quero falar de alguns pilares dessa nossa unidade como igreja. Mas isso você pode expandir
para o seu relacionamento, na sua família. Você pode expandir no seu trabalho, em todas as suas relações, você pode estender isso. O primeiro ponto que eu queria dizer é que o que nos une não é o nosso serviço, não é o que a gente faz. Se fosse isso, o povo nunca iria se dividir. Roboão e Jeroboão não iam se dividir. O reino do norte e o reino do sul não iriam se dividir. Se fosse apenas o serviço, se fosse apenas o fazer, eles não iriam se dividir. Então, estar aqui, você está aqui nesta manhã, né? O que nos une não é o seu serviço. Não é chegar aqui mais cedo, igual a Mari e a Shirley chegaram para fazer o café. Não é o Juninho estar aqui cantando. Não é o Bruno estar lá com os adolescentes. Não é o que a gente faz. É algo muito mais profundo. Por isso que na oração eu falei assim, não é uma união só física, de corpo. Eu estou aqui, você também está aqui. Então nós estamos unidos? Não sei. É uma união de espírito, que é algo muito mais profundo. E é uma união muito mais sólida. A unidade não tem a ver com igualdade. Mas a unidade tem a ver, sim, com as diferenças. E são os diferentes juntos que causam essa unidade. Não tem a ver com igualdade. Não tem a ver com identificação. Acho a Ellen toca tão bem, tão bonitinha. Eu quero ficar unida com ela. Não tem a ver com isso também. O resultado da gente pensar que a unidade tem a ver com o serviço, sabe qual que é? Controle, manipulação, usurpação, utilitarismo. Se o que me une, por exemplo, ao Daniel é que ele faz as artes da igreja, se você vê lá, ele que faz todo domingo, tá, gente? As artes que chegam lá no WhatsApp. Se o que me une como igreja é isso, então no dia que ele não fizer, eu não vou achar legal. Eu já não vou achar que nós somos um como igreja. E aí vai começar a ocorrer dentro do meu coração o quê? Utilitarismo, manipulação. A Amara não pôde fazer café hoje. Controle, usurpação, abusos de todos os níveis, até que a pessoa começa a se sentir afastada. Isso acontece no nosso meio, infelizmente, em nosso meio, como igreja, o meio geral, não estou falando só comunidade Pão da Vida, acontece. Porque isso é o mais fácil de acontecer. Isso é o mais comum de acontecer. É mais comum eu virar para Camila e falar assim, Camila, por que você não conseguiu ficar hoje com os adolescentes? Do que eu virar para ela e falar assim, Camila, está tudo bem com você? Como é que você está? É um caminho mais rápido eu querer cobrá-la, usurpá-la e abusar dos dons dela, pensando que isso que me une como igreja, o fazer, o serviço. Mas isso não é unidade. E o primeiro pilar dessa unidade, e é uma palavra que eu gosto muito, se chama devoção. A palavra devoção, ela significa aplicar-se, sacrificar-se, envolver-se, aplicar tempo e esforço a algo ou a alguém. Esse é o primeiro pilar. Esse é um ponto em comum, o porquê todo mundo está aqui agora de manhã. É a sua devoção a Deus. Não tem outra motivação maior do que essa. Não é porque você queria ver alguém, não é porque você queria tomar um café legal, não é porque você queria escutar músicas, não é porque você queria aprender sobre o reino dividido. A sua primeira motivação em estar aqui foi a sua devoção a Deus.
E gostaria que a gente abrisse lá em Mateus 22, a partir do 36. Diz assim, mestre... Aí, peraí que voou aqui. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa devoção, ela vai ser esse primeiro pilar. Por quê? É uma consequência. Jesus fala assim: amai a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Mas, na verdade, é uma consequência. Porque quando você ama a Deus de todo o seu coração, como está escrito aqui, se há empenho da sua parte em querer conhecer a Deus, em querer amá-lo de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma, você vai conseguir visualizar e sentir o amor dele por sua vida. E você vai ver o quanto você é amado por ele. E quanto mais amor existir dentro de você, mais amor você vai transmitir também para as outras pessoas. É como se fosse natural, como se fosse automático. Se existe amor sobre você de Deus, se você se sente amado por Ele, consequentemente, você também vai amar a pessoa. Então, servir um ao outro, vir aqui fazer um café, tocar aqui enquanto a esposa e a filha estão doentes em casa, como foi o caso do Juninho, não é algo assim, um esforço, eu preciso lá trabalhar. É algo, eu amo a Ele e eu amo servir as pessoas, porque eu amo a Ele primeiro. Então, o primeiro pilar é essa devoção. E essa devoção genuína vai fazer com que eu sirva o meu próximo de forma genuína também. Vai fazer com que eu veja, que eu me coloque no lugar do outro. Algo muito interessante que às vezes a gente ora e fala para Deus, né? Deus, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser uma pessoa melhor, a te servir, a fazer tua vontade, né? Te conhecer mais. E algo que o Senhor me falou dentro de mim, quando eu estava fazendo essa oração, é: a única coisa que você precisa se preocupar é desenvolva o amor. Porque se você desenvolver o amor, todas as outras coisas serão desenvolvidas em você. O amor é o primeiro ponto. Se preocupe em desenvolver o amor na sua vida. E aí eu fui lá em 1 Coríntios 13, e tem lá um versículo super leve, né? Se você entregar seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não valeu de nada. Super leve. Isso é um serviço, né? Você entregar seu corpo para ser queimado. E você pensa assim: é o último grau, eu estou dando a minha vida. E ainda queimado, que é pior ainda. Se não tiver amor, é como um barulho. É um sino que retine, mas que não desemboca em nada. Então isso é muito forte. E é algo que eu tenho sondado o meu coração e pensado muito sobre isso. Se a gente não desenvolver o amor em nós, a gente não vai desenvolver nenhuma área nas nossas vidas. Só um minutinho. Simone, acende um pouco dessas luzes, está muito escuro. E não adianta a gente falar assim. Às vezes a gente fica impressionado, né? Vamos supor que a Joyce tem uma profecia e chega aqui e começa a falar: Ellen, assim diz o Senhor. Tá. Aí acerta.
Carles, assim diz o Senhor, acerta. Ana, aí todo mundo, nossa, Joyce é super espiritual. Nossa, ela é do céu. E, para mim, o nível de espiritualidade é medido através do amor. Jesus mesmo falou, muitos me dirão naquele dia, eu fiz isso, fiz aquilo outro, expulsei demônio, falei, e ele vai virar e falar assim, mas quem é você? Os dons estão em nós. Por isso que a Bíblia fala, quando vai começar 1 Coríntios 13, eu vou te mostrar um caminho sobremodo excelente. Se você for por esse caminho, se você estiver nesse caminho, aí você consegue se desenvolver em todas as áreas. Então, o primeiro pilar é a devoção. E a devoção vai desembocar nesse amor que nós precisamos. Porque quanto mais eu estou nele, quanto mais eu reconheço que ele me ama, porque, gente, se a gente não se sentir amado por Deus, se a gente não reconhecer o amor dele por nós, se a gente não tiver muita certeza do amor dele por nós, o nosso amor vai ser um amor deficiente pelas outras pessoas. Porque a gente só consegue amar porque ele nos amou primeiro. Não vem com essa assim, eu consigo amar todo mundo, independente se eu sinto o amor de Deus ou não. Talvez você pode ter ações de moralidade. Você pode ser uma pessoa que foi criada dessa maneira, de olhar para o próximo, mas amor, de você se importar de fato com a pessoa, você só consegue exercer isso a partir do momento que você vê que você é amado. E você consegue transferir esse amor que vem do próprio Deus. E não é fácil, viu, gente? Quem lida aqui com pessoas é um sacrifício. Eu lido com muitas pessoas, porque onde eu trabalho no meio acadêmico é só aluno. Tem alguém aqui que é professor ou que trabalha nesse meio com alunos? Sabe que não é fácil. Aluno, assim, né? Aí, às vezes, como eu contei aqui já, às vezes chegam pessoas para mim e eu olho e a primeira reação que me dá é assim, não, mas que pessoa mal educada, né? Pessoa mal amada. Que pessoa, né? E na hora Deus fala assim, ela não tem amor, ela não se sente amada. Quem é que vai demonstrar o meu amor por ela? Porque de primeira mão, nós sentimos essa aversão. Nossa, mas que pessoa difícil. Mas por que ela é tão amargurada desta maneira? Será que não lhe falta amor? Será que não lhe falta ela se sentir amada por alguém e pelo próprio Deus? E nós somos aqueles que temos a oportunidade de transmitir esse amor de Cristo. Por isso que a gente fala que o amor dele, ele pode curar muitas coisas em nós. Então, o primeiro pilar é o amor. A devoção. O segundo pilar que nos mantém unidos é o discipulado. Vamos lá para Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Bom, o discípulo é aquele que tem Cristo formado dentro do seu coração. Lá em Marcos, vamos lá em Marcos 2:13. Também.
Marcos 2,13 vai dizer assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Bom, todos passaram por isso. Um dia, ele olhou para você e falou: segue-me. E você conseguiu ouvir a voz dele. E a partir daí, Cristo foi sendo formado dentro de você. Interessante é que quando Jesus ele olha para Levi e para todos os discípulos, ele fala só uma palavra. E a reação de todos é imediatamente se levantar para seguir a Jesus. É estranho, né? Porque imagina uma pessoa que você nunca viu vindo até você e falando: segue-me. O comum é falar: mas quem é você? Como assim? Te seguir para onde? Mas quando Jesus ele fitava os olhos na pessoa, é como se já transferisse para aquela pessoa todas as informações. Eu imagino que deve ser um olhar indizível de Jesus, olhando e falando: segue-me. E não resta outra coisa a não ser eles largarem tudo e falar: sim, Senhor, te seguirei. E nós já falamos muito sobre esse segue-me. Quem lembra, esse segue-me não é um convite, é uma ordem. Jesus deu uma ordem: siga-me, venha comigo. E prontamente eles obedeceram. Eu me lembro exatamente o dia que eu ouvi essa voz. Eu lembro o ano, o dia, o mês e a hora que eu ouvi essa voz. Eu gosto muito de uma música da Brooke Fraser, que ela fala assim: a minha vida só começou quando eu ouvi ele chamar meu nome. E quando você escuta esse siga-me, ou você escuta ele chamar pelo seu nome, o que te resta é deixar tudo e falar: sim, Senhor, eu te seguirei. Sim, Senhor, eu vou te obedecer. E Cristo vai sendo gerado ali dentro de você. E em Gálatas 2, vamos abrir lá em Gálatas 2. Gálatas 2, 19 e 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí que tal, porque esse segundo pilar do discipulado é o que mantém a nossa unidade. Porque não é nós que estamos vivendo. O discípulo, ele está caminhando para a vida de Cristo nele mesmo. Não é mais o nosso eu que está ali, gritante, mas a gente está tentando mortificar o nosso eu a cada dia, para que ele viva através de nós. Então, a partir disso, o que acontece? A nossa vida começa a ser governada por ele. Os nossos pensamentos começam a ser governados por ele. Se o povo de Israel tivesse uma devoção genuína em Deus, se Roboão tivesse com uma devoção genuína em Deus, se ele quisesse de fato obedecer a Deus e Jeroboão também, isso nunca teria acontecido. Um queria mostrar mais poder do que o outro, um queria mostrar que era mais forte do que o outro, Roboão queria mostrar que era melhor do que o pai. E aonde estava Deus nessa história?
E em muitos relacionamentos, a gente pode se perguntar, aonde que está Deus nessa história? Em muitas coisas que acontecem, talvez de intrigas, de fofocas, de invejas, a gente pode se perguntar, onde que está Deus nessa história? O David sempre fala que o mais maduro é aquele que reconhece primeiro, que pede perdão, que fala, olha, eu errei, não deveria ter feito isso. Aquele que está mais perto de Deus, ele não consegue ficar com essas questões mal resolvidas. Isso vai incomodando. O Espírito que habita em nós, já que nós não somos mais governados por nós mesmos, mas nós somos discípulos dele, e discípulo é aquele que obedece ao que faz a vontade do Pai, isso vai nos minando, isso vai nos incomodando. Não podemos. Se somos discípulos. Agora, a gente pode não ser discípulo também. Porque o discípulo, ele vai ser aquele que vai ter que deixar tudo. Ele vai ter que obedecer. Ele vai ter que seguir. Ele vai ter que ouvir o que o mestre fala e se submeter ao senhorio do mestre. A multidão não. A multidão não precisava. A multidão estava lá no dia da crucificação gritando, crucificam. Os discípulos não podem. Eles precisam obedecer. Eles não podem seguir a Jesus de longe. Eles não podem seguir a Jesus por conveniência. Isso não é ser discípulo. Por isso que a gente gosta tanto dessa palavra de discípulos, seguidores de Cristo, seguidores do Mestre. Porque são aqueles, gente, que têm são soldados, imagina soldados, né? Que toda vez que eu vou trabalhar, eu passo perto do exército ali, perto de Santo Agostinho, e cedinho, 6h30, os meninos já estão lá, né? Tudo fardado, com a arma na mão, arma, não sei para que arma ali, mas eles estão com a arma na mão, alerta, ou então eles estão correndo ali. E eu imagino que os discípulos são assim. Os discípulos não têm tempo ruim, sabe? Tempo ruim. Ah, não, hoje eu não estou afim. Isso para mim não é discípulo. Não chegou ainda a esse nível de quero desgastar a minha vida, quero estar com Ele, eu quero entregar tudo que eu tenho, eu quero servir da melhor forma. Isso é o discípulo, porque quando os discípulos eles conversam com Jesus e falam assim, Jesus, o que a gente tem que fazer para te seguir? Acho que a gente já está bem, né? Jesus fala assim, aqui, se você não pegar a sua cruz, morrer todos os dias e me seguir, fica onde você está, melhor. Porque um caminho comigo é um caminho de morte, é um caminho de renúncia de quem você é um caminho de renúncia das suas vontades, é um caminho de renúncia do seu querer, é um caminho de renúncia. E são para pessoas fortes, são para as pessoas que querem, que lutam, que estão ali. Então isso, gente, o discipulado vai dizer muito da nossa unidade. Vai dizer muito da sua presença na comunidade. O discípulo é aquele que pensa assim, nossa, trabalhei a semana toda, estou acabado. Né? Quem chega sábado e fala assim, estou acabado. Ontem eu estava acabado, eu dormi o dia inteiro, agora estou bem. Mas o discípulo é aquele que fala assim, não, quem me governa é Ele. Eu quero ter mais dele. Eu quero servir meus irmãos. Eu quero estar lá. Eu quero estar com eles. Eu quero aprender mais, eu preciso aprender mais, porque afinal, eu não consigo ser igreja sozinho na minha casa. Eu não consigo ser igreja por mim. Eu tenho Jesus, o Espírito Santo, ok, mas eu preciso do outro para estar comigo. O discípulo é aquele que pega o boi pelo chifre, sabe? Eu vejo. Que quer servir, que quer... Não. É algo que impulsiona ele.
esse desejo pelo Senhor, esse desejo em ser discípulo, vai desembocar nesse serviço genuíno. É uma fome, é um desejo, eu preciso disso. Então, esse é o segundo pilar da nossa união. Nós somos unidos, então, pela nossa devoção, pelo nosso amor a Deus, e segundo, porque nós somos discípulos. Porque nós queremos uma vida não governada por nós mesmos, mas por eles. Se Roboão e Jeroboão entendessem isso, que o governo é de Deus e não é deles, eles não teriam se dividido. O problema é que eles queriam governar, eles queriam reinar, eles queriam estar sobre aquilo que Deus... Acho que eles nem pararam para pensar o que Deus está pensando. Que Deus o quê? Vou construir um bezerro de ouro para o povo adorar. É isso que eu quero fazer. Terceiro pilar e último, esse é o que eu mais gosto, é a viva esperança da vinda de Cristo. Um dia Ele vai voltar. Se ninguém aqui acreditasse nisso, ninguém estaria aqui, com toda certeza. Nós acreditamos fortemente que Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar uma noiva pura, limpa, preparada para Ele. Ele vai buscar uma noiva que estava ansiosa pela chegada dEle. Se há uma noiva que tem a devoção, que quer ser discípula, logo ela vai estar com o coração cheio de esperança para o retorno de Cristo. E queria que a gente abrisse lá em Apocalipse 1, 7 e 8. Apocalipse 1, 7 e 8. Apocalipse 1, 7 e 8 vai dizer assim: eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele virá. Todo olho verá e olhará para ele e dirá, certamente, ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele era o que governava todas as coisas. Gente, se a gente vive com essa esperança e com essa consciência todos os dias, a nossa vida aqui se torna uma vida diferente, se torna uma vida onde a gente fala com os pés na terra, mas com a mente na eternidade. Mas é muito fácil a gente esquecer. É muito fácil a gente esquecer que Jesus vai voltar. Porque temos tantas coisas para fazer. Estava conversando com a Shirley agora. A gente está tentando, né, Shirley, marcar um tempo e tudo. Mas temos tantas demandas, temos tantas coisas. É trabalho, é casa, é filho, é esposa, é marido, é pagar conta. Que nós vamos nos envolvendo. E tem dia que eu sinto o Senhor falar assim comigo: ei, você está lembrada que um dia eu vou voltar? E sua verdadeira vida não será essa? Onde que está a sua mente? Onde que está seu coração? E aí eu falo, nó, é mesmo. Existe um reino eterno. E essa é a nossa verdadeira casa. Por isso que tudo que eu faço aqui precisa ter propósito de eternidade. Se a gente for pensar na vida aqui, gente, é como se fosse de fato um grãozinho de areia, né? A pessoa hoje, ela vive uma média, sei lá, de 80 anos, muito 90 anos. São pouquíssimos anos.
temos pouco tempo. É muito errado e é muito ilusório a gente imaginar que nós temos muito tempo aqui. Eu tenho muito tempo, amanhã eu resolvo isso na minha vida, amanhã eu resolvo isso no meu coração. Deus, amanhã eu me arrependo, amanhã eu oro sobre isso, amanhã eu resolvo a minha picuinha com a Ju, amanhã eu falo com o Luiz que não está muito legal. Amanhã, e nós, infelizmente, pensamos que a gente sempre vai ter o amanhã. Mas a gente vive com essa consciência de que Ele vai voltar. Ele vai voltar e eu vou com Ele. Eu vou estar com Ele. A nossa mentalidade muda. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso convívio. Então, certamente, o terceiro ponto que nos une, com certeza, é que todo mundo aqui tem uma grande esperança e uma grande vontade que Ele volte logo. Queremos estar com Ele. Se a gente não tivesse, a gente teria outras coisas. Olha que sol gostoso para a gente estar num clube agora, fazendo um churrasco, lá no solzinho, pegando uma piscina, né? Ou então em casa, dormindo, acordando agora, que delícia. Acorda, vai almoçar fora. Temos muitas coisas, temos muitas programações. Mas o que nos traz esse fogo no nosso coração, como nós oramos, Deus, aqueça, é que nós temos a esperança de que, como filhos dele, nós não estamos ainda na nossa casa. Nós estaremos em casa quando nós estivermos lado a lado. É algo que eu não consigo imaginar. Quando eu começo a pensar demais, parece assim, é indizível. Começo a imaginar que os meus olhos vão ver a Cristo. Parece que esse dia nunca vai chegar na vida. Quando eu contemplo, eu vendo Ele, olhando nos olhos dEle, podendo dar um abraço nele, parece que esse dia não vai chegar nunca, mas eu sei que esse dia um dia vai chegar. E ao mesmo tempo que eu tenho muito desejo, eu tenho muito temor, porque eu fico imaginando, quando chegar a minha hora de olhar nos olhos dEle, o que vai ter no olhar dEle por mim? Será que Ele vai me dizer assim, Rebeca, te conheço, minha filha? Ou Ele vai olhar para mim e dizer, quem foi você mesmo? Então isso me gera muito temor. Por isso, que viver uma vida com Cristo não pode ser brincadeira. A Bíblia fala, prefiro que você seja frio ou quente. Morno não, por favor. Pode ser frio. A gente tomar coisa geladinha é gostosa. Ou então, tomar um caldinho quentinho é bom. Mas coisa morna é muito ruim. Coisa morna não é nenhuma coisa e nem outra coisa. Isso, ele fala, me dá vontade de vomitar. Então, o que nos une primeiro, a nossa devoção. Se você não amasse a Deus, você não estaria aqui. E se você fizesse só pelo serviço, você viria reclamando na sua mente. Ai, o que eu estou fazendo lá? Nossa, hoje sou eu que faço isso. Ai, que saco, tem que estar lá. Isso não é o que nos une. Então, primeiro é a nossa devoção, nosso amor. Segundo, porque somos discípulos. Não somos meros seguidores de longe. E o terceiro é a esperança que Ele vai voltar. E temos essa esperança de forma conjunta. Concluindo, não existe união se não existir verdade, se não existir transparência. Gabriel, vai passar no slide até o último para mim. Olha só esse desenho. Paz, irmão, paz, querido. E eles cheios de armas, cheios de julgamentos, cheios de juízos de valores. Se não existir verdade, vai existir uma união falsa.
Se eu tenho um juízo de valor em relação a Mara, e eu nunca falar isso para ela, todas as vezes que eu vou dar um abraço a Mara, eu vou pensar assim: ai, essa menina é tão... ela se acha tanto. Oi, querida, paz do Senhor, tudo bem? Vai ser desse jeito. Ou eu posso um dia chegar e chamar a Mara: vem cá, Mara, deixa eu conversar com você. Você me passa uma impressão assim, assim, assado, sabia? Não, Rebeca, mas é só impressão mesmo, porque... E aí você quebra aquilo. Você vai na raiz. Você já viu aquela coisa assim: eu tenho uma questão com a Lídia, mas eu não tenho coragem de ir nela. Aí eu vou na Ana Cláudia. Ana, me ajuda. Por quê? Eu sei lá, eu acho a Lídia tão difícil nisso. Aí eu vou, e aquilo vai virando uma bola de neve. Era só eu ter ido na Lídia e falado assim: Lídia, posso conversar com você? Você acha que você ficou chateada comigo aquele dia que eu falei isso? Fiquei. Não, me desculpe, então, não foi essa a intenção. Acabou, cortamos pela raiz. O problema é quando a gente não corta pela raiz e deixa a coisa crescendo. Aí vira isso daqui. A gente dá paz do Senhor, mas se a gente pudesse, a gente cortava a cabeça do outro. Se a gente pudesse, a gente estava com uma arma pronta para lançar ali. Então, se não tiver verdade, não vai ter unidade. Não vai ter transparência. Tudo que você pensa, você precisa falar. É claro que você vai falar de uma forma em amor, de uma forma que transmita sabedoria para o outro. Mas se não tiver essa comunicação, você impede o outro de crescer, porque, me responde uma coisa: você consegue por si mesmo fazer uma autoavaliação da sua vida sozinho, se olhando no espelho? A gente precisa do outro para ver isso. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Então, se você não fala, você impede do outro crescer e você contribui para que esse veneno se espalhe no seu coração. Mas, infelizmente, nós não somos acostumados com a verdade. Nós somos acostumados com a mentira. E eu te provo que nós somos acostumados com a mentira. Se eu cortar meu cabelo aqui e ficar horroroso, pouquíssimas pessoas vão virar e falar assim: Rebeca, ficou legal? Não, ficou feio. Ai, tá lindo. Nossa, combinou tanto com você. A gente não tem essa coisa de... É claro que não vai virar para mim e falar assim: nossa, você está ridícula. Mas, olha, prefiro como antes. Aí você já se sente assim: nossa, acabou comigo, né? Prefere como antes. Mas nós não estamos acostumados a ouvir verdades. Nós estamos acostumados a ouvir mentiras. E isso, gente, é muito sério. Isso nós precisamos sondar nosso coração e ver. É claro que eu dei um exemplo bem ridículo, tá, gente? Às vezes a pessoa vai chegar para você, vai ver a pessoa errando em alguma coisa, a pessoa vai chegar para você e falar assim: Gabriel, o que você achou dessa minha atitude? Estava de boa, tranquilo. Legal, é isso mesmo que você tem que fazer. Para quê? Para não causar o atrito com a pessoa. Mas é através do atrito que nós crescemos. O que a Bíblia vai falar sobre o amigo? Um afiando o outro. Um afiando o outro. Isso causa o crescimento. Olha, eu não gostei da sua atitude. Foi uma atitude muito imatura e você precisa mudar. Isso é crescimento. Isso é verdade. E isso que causa a unidade em nós. Isso causa união em nós. Então, que não exista em nosso meio espaço para facções, para discórdias, para fofocas. Se você é uma pessoa que tem devoção a Deus, que quer ser um discípulo e que espera a vinda dele, duvido muito que você vai perder tempo com essas coisas. E duvido muito que se você, talvez,
Existem pessoas que não estão ainda nesse sentimento de querer ser um discípulo, de querer ter uma devoção a Deus, mas se chegar para você para falar alguma coisa, você vai conseguir instruir aquela pessoa. Olha, posso dar um conselho? Chega na pessoa e fale: eu não quero ouvir, não. Melhor eu não ouvir. Vamos orar juntos, né? Me ajuda em oração. Melhor você chegar nessa pessoa e falar. Compartilha, resolva, corte pela raiz. Não deixa isso, porque é um veneno que vai se alastrando e divide. E destrói e leva cativo. E o povo ficou cativo por muitos anos cativos. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça. Eu queria que você pensasse nesses pontos que a gente falou, sobre a devoção, sobre o discipulado, sobre essa esperança da vinda de Cristo. Se falta algum ponto, talvez você deseja por mais devoção, se você talvez não sabe se é ou não discípulo dele, fale isso para ele agora. Talvez, se você não tem esperança da volta, da vinda dele, confesse isso a ele também. Peça para ele sondar seu coração, se existem mentiras, se não existe transparência nos seus relacionamentos. Peça para ele te ajudar a você ser uma pessoa verdadeira, transparente, assim como Jesus foi. O olhar dele já falava tudo, já denunciava tudo. Oramos, Pai. Oramos por uma vida genuína de amor ao Senhor, uma vida verdadeira, uma vida transparente. Oramos, Pai, para que o nosso coração queira de fato ser discípulo do Senhor. Oramos, Pai, e dizemos ao Senhor que temos muita expectativa e queremos estar com o Senhor eternamente e aguardamos a sua vinda mais do que todas as coisas que nós esperamos nessa terra. Queremos dizer ao Senhor, Pai, que queremos viver unidos como irmãos. Não queremos dar lugar, Pai, à falsidade, a fofocas, a invejas, a comentários maliciosos, a mentiras. Nós não queremos, porque nós sabemos, Pai, que para promover a unidade da Tua igreja, a unidade do Teu corpo, o Senhor enfrentou a cruz. E todas as vezes que nós promovemos essa desunião, nós desconsideramos, Pai, esse sacrifício do Senhor. O Senhor é a cabeça e nós somos o corpo, mas se o corpo estiver desunido, não há movimento, Pai. Por isso pedimos, nos ajude, não nos deixe desunidos, que não haja sentimento de desunião, Pai, mas que haja devoção dentro de nós pelo Senhor, que haja vontade de Te seguir de todo o nosso coração, de toda a nossa força, que haja o aquecer do Teu Espírito em nós, que essa chama, Pai, não falte em nossos corações nenhum dia, e se faltar, que venhamos buscar com toda a nossa força, que o Senhor venha reacender novamente. Em nome de Jesus, que isso seja verdade em nós, Pai. Seja verdade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu sentei com uma pessoa, com uma amiga já de muitos anos, e nós propomos uma amizade um pouco mais profunda, assim.
eu falei com ela, eu preciso que você aponte quem eu sou, que você coloque o dedo nos meus erros, que você aponte o que eu preciso melhorar. A gente precisa crescer nisso. Eu não quero que você tenha medo de falar essas coisas de mim, porque eu preciso ouvir isso de alguém. E aí ela falou várias coisas e ela falou, mas eu também quero ouvir de você. E eu também falei. E como isso foi construtivo. E eu falei com ela, olha, preciso que você é uma pessoa que me conhece bastante, então eu preciso que você cuide de mim nessas áreas. Me mostre os erros que eu tenho. Me fale, olha, tá melhorando, é isso aí. Nossa, foi bacana. Ó, não vai para esse caminho não. Cuidado. Esses são amigos preciosos que nós precisamos ter. Não aquele amigo que fala só coisas boas ou se omite em muitas coisas. E quando você ouvir isso, seja feliz. Você é um bem-aventurado. Porque você está tendo a oportunidade de mudança. Você está tendo a oportunidade de ser uma pessoa melhor. E você também pode ser essa pessoa para outra pessoa. Mais transparente, mais, olha, é isso, eu quero ver seu crescimento. Então, melhore nisso, vamos juntos. Ninguém é perfeito. Todos nós temos muitas coisas para melhorar. E nós só vamos conseguir com a ajuda uns dos outros, né? Amém. Avisos. A Lídia está lá, mas eu vou tentar dar os avisos aqui. Acampamento do dia 15 a 17 de dezembro. Gente, quem não fez a inscrição, por favor, procure a Lídia. As vagas são limitadas. E às vezes você vai querer fazer sua inscrição e as vagas já vão ter acabado. Procure ela, então. Pequenos grupos, terça-feira, vai ser onde? Na casa da Ju? Gente, vai ser na casa da Ju. Quem não sabe onde é a casa da Ju, ela vai estar colocando o endereço dela no WhatsApp. Se você não está no WhatsApp, se junta com o irmãozinho que está e que conhece. Pergunta, mas vamos todos. A casa dela é imensa, vai caber todo mundo, né? Cabe todo mundo. Mas é sério, é igual coração de mãe, cabe todo mundo mesmo. Gente, tem sido momentos muito preciosos. Não deixe de ir, não vacilem, vão mesmo. Está sendo muito gostoso para a gente aquecer nosso coração, aquecer nosso espírito. Quais mais avisos tem? Alguém lembra? Ah, tá. Vai sortear aqui dia dos namorados? Tá, no último domingo desse mês, a gente vai sortear aquele livro. Quem comprou aqueles bolinhos no pote, e quem comprou a partir de 4 ganhou, preencheu um cupom. E nós vamos sortear esse livro do Timothy Keller, que fala sobre o significado do casamento. Vamos sortear no último domingo. E em breve, gente, a gente vai trazer mais ações de levantamento de recursos para a igreja. E se você tiver alguma estratégia, alguma ideia, você também pode compartilhar conosco. Nós estamos precisando disso. A gente vai sortear esse livro, gente. Ele é muito bom. Ele é para solteiros e casados, tá? Não é só para casados, não. Ele é excelente e nós vamos sortear. E como eu falei, em breve a gente vai estar trazendo outras coisas, como ações para levantamento de recurso. E a gente sempre coloca lá no grupo. E quando a gente colocar, gente, vem preparado. Graças a Deus a gente vendeu todos que a gente encomendou. Vendemos todos os bolinhos e foi muito bom.